Fala galera, mais um talk show com o meu Kids Mello. Nesse primeiro momento, a gente sempre aguarda a audiência. Hoje nós estamos com uma grande amiga, né, e uma pessoa assim, ímpar do mercado, né, ajuda as empresas aí nesse novo momento de mindset e inovação. Então, nosso tema é sobre a quarta revolução industrial. Afinal, o que está acontecendo? Então, nesse primeiro momento, a gente aproveita para compartilhar a nossa live e esperar vocês se conectarem, enfim. E também, caso vocês queiram já se apresentar, falarem os estados, e aí a Luciana já se apresenta. Ó, apareceu aí para você? Então, aí você entra. Aí eu venho aqui, ó, compartilhar. Aí eu jogo aqui na minha timeline. Acho que foi. Já foi? Você conseguiu compartilhar? Sim. Tá. Vamos lá. Então, já compartilhei. Bom, então, foi dado esse primeiro minuto. Então, Luciana, faça as honras, se apresente para a nossa audiência e hoje vai ser impactante, galera. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Luciana Barroso, eu trabalhei uns 17 anos no mercado corporativo, trabalhei em empresas como Itaú, Unibanco, na época Unibanco só, Microsoft, McAfee, e faz uns 3 anos e meio, 4 anos que eu comecei a trabalhar com inovação. Na época, ainda nem se falava sobre todas as tecnologias que a gente está vendo hoje. Para mim, quando me vi nesse universo novo de palavras como blockchain, e design thinking, e internet das coisas, e mudança do trabalho, futuro do trabalho, novas habilidades e tudo mais, foi tudo um choque muito grande. Mas vi ali uma oportunidade muito bacana de me antecipar a todas as mudanças que viriam no mercado e que hoje estão aí bombando e transformando muitas empresas e que vão impactar muita gente, que vai impactar muito as empresas. A gente vai falar um pouquinho aí até o do porquê e os impactos que a gente vai ter, o que vai acontecer, mas trabalho com isso então já faz uns 4 anos mais ou menos, ajudando as empresas. Tenho como propósito meu ajudar pessoas e empresas a migrarem da economia tradicional para a nova economia, que é essa economia digitalizada, né? Essa economia digital. Que perfeito. Então, assim, antes mesmo de você empreender e se tornar uma grande consultora do mercado, você fez grandes transformações das empresas, como você bem disse, né? Microsoft, enfim, são empresas de renome. Por mais que são termos novos, a gente vai falar desde a década de 90, até antes já, a inovação, uma startup, o termo já não é tão novo, né? Já vem sendo investigado e trabalhado em vários cases em circuito. Então, depois que você teve essa carreira de sucesso, você resolveu ajudar as empresas justamente a compreenderem esse novo momento, né? Porque é tudo novo. O que acontece, na verdade, são 2 momentos. O que a gente está passando hoje, falando até sobre o tema nosso, Sim. A gente está passando por uma coisa que é realmente a quarta revolução industrial. Okay. A primeira revolução industrial foi em 1700 e pouco, quando a gente começou a ter máquinas a vapor. A segunda revolução industrial foi no começo de 1900, quando entrou o Fordismo. Tá. A terceira revolução industrial foi mais ou menos no ano de 1970, quando a gente começou a digitalizar as empresas. E agora a gente vive a quarta revolução industrial, que o marco é mais ou menos no ano de 2016, ontem. Né? Agora. Então, agora. E eu gosto muito de comparar o que a gente está passando hoje pelo que a gente passou na época do Fordismo. A gente acha que as transformações são grandes, mas não são tantas, e na verdade elas são muito profundas e muito sociais, muito profundas socialmente falando. A mudança nas pessoas e nas empresas, ela é mais um reflexo disso. Qual que é a comparação que eu gosto de fazer? A gente, quando teve a entrada do Fordismo e da Revolução Industrial, no sentido de entrar em fábricas e tudo mais, a gente teve uma mudança na forma de trabalho, uma mudança social, as pessoas saíram do campo. Então, antes a gente fazia uma cadeira, por exemplo, ela era feita inteira, do começo ao final, ela era feita por um artesão, ela era individualizada, as pessoas vinham no campo, era um outro estilo de vida. Com a entrada do Fordismo e das indústrias, houve uma mudança total da forma de se fazer as coisas e houve uma mudança total, inclusive, social. As pessoas saíram do campo, foram para as empresas,
As escolas nasceram para trazer mão de obra para as fábricas, não sei se você sabe, mas as escolas, elas são meio que um cenário análogo de uma fábrica, né? Se a gente for pensar, a gente tem a primeira série, segunda série, terceira série, as fábricas a gente tem a primeira série, segunda e a terceira, de uma fabricação de alguma coisa. A gente aprende geografia, matemática, história. Numa fábrica você faz pneu, vidro, e depois você junta tudo isso. Você tem um sinal, né, onde você aperta o sinal e agora eu posso ir no banheiro, agora eu posso comer. Na fábrica é a mesma coisa. E você usa uniforme. Então, você usa uniforme na fábrica. Então quando teve a Revolução Industrial, principalmente que uma bandeira disso é o Fordismo, né? Você teve que produzir uma mão de obra para essa sociedade, porque as pessoas viviam no campo, as pessoas viviam de uma forma completamente diferente. Então, a mudança que a gente... Se você usar esse marco, como a gente vivia antes das fábricas e desse modelo mental, e depois a mudança social foi muito profunda. E nós estamos passando hoje pela mesma coisa, ou por uma coisa muito análoga. Então hoje a gente vive numa sociedade que ela vai, abre aspas, morrer, né? Ela vai se transformar e virar uma coisa completamente diferente. Porque a gente entrou num momento onde o digital passa a mandar em tudo. Onde a gente... tem uma frase que eu escutei de uma pessoa que eu não lembro agora quem é, mas que nós somos a última geração analógica do planeta Terra, nós. Impactante. Quem tem, assim, mais do que 15 anos é a última geração que nasceu numa sociedade analógica. E as gerações mais novas nasceram numa sociedade digital. Então, se a gente faz essa analogia, a gente entende o quão profundas são essas transformações. Então, mesmo toda a carreira que eu tive, até antes mesmo de trabalhar com inovação, ela, óbvio, me dá um embasamento muito grande, são empresas muito bacanas, eu aprendi muito com elas, mas o que a gente está vivendo hoje é uma coisa completamente diferente. Para onde nós estamos indo, ninguém sabe muito bem onde a gente vai, ninguém sabe o que está sendo construído. Mas a gente sabe que as mudanças são muito impactantes, e a gente tem que olhar para essas mudanças com mais profundidade. Então, eu acho que a gente até tem uma separação de toda a carreira que a gente teve até agora, claro que nos dá um aprendizado muito grande, tudo que a gente fez e produziu, mas a gente precisa reaprender como lidar com essas novas tecnologias que estão chegando. Tem até um autor que diz, né, que o novo analfabeto é aquele que não consegue reaprender. Exatamente. Ele pode ter, ou ele ou ela, PhD, doutorado, seja o que for essa qualificação acadêmica, porém, se não se adaptar a essa nova era, a esse novo contexto digital, você é um analfabeto. Exatamente isso. E o que acontece hoje nas grandes empresas é que as pessoas estão muito preocupadas, e com toda razão, né, nas suas metas, na venda, em gerenciar pessoas e tudo mais, e elas não estão vendo a profundidade do que está acontecendo. Elas não têm até energia e tempo para entender o quão profundas são essas mudanças. Claro. Né? Não é só uma tecnologia que está chegando, não é só a internet das coisas que está chegando, não é só um blockchain, não são só uma outra tecnologia que está chegando. Ela impacta tudo na forma de se trabalhar. Vou só dar um exemplo, tá? Em grandes empresas a gente está muito acostumado a trabalhar o que se chama de modelo waterfall, que é o modelo em cascata. Então, eu quero criar um produto novo, quero fazer uma caneta nova, vou inovar e vou fazer uma caneta nova. Então, vai lá uma área de produtos, por exemplo, e faz um desenho da caneta. Aí ela manda para a área de P&D, que faz um desenvolvimento e vai ver se tem adesão no mercado. Certo. Aí ele volta e vai para uma área de marketing, de desenvolvimento, que vai fazer alguma outra coisa. Aí vai para a área de designers, que vão fazer o layout. Tudo isso, você demora 2 anos para colocar um produto no mercado. Né? 1 ano, 2 anos, e assim vai. O protótipo vai demorar muito. Exatamente. Né? E hoje o mercado não permite mais esse tipo de coisa. Então, o próprio perfil do profissional, ele tem que mudar. As áreas, elas trabalham muito separadas, que é esse modelo um pouco industrial. Então, a área de marketing, às vezes, briga muito com a área financeira, por exemplo, uma área comercial também é uma briga muito comum nas grandes empresas. Mas, então, esse modelo de você trabalhar segmentado, onde cada área faz o seu pedaço, e depois deixa para que as outras áreas cuidem do seu, nesse modelo da nova economia ele não vai mais funcionar. Não. Porque você tem que ser muito mais ágil, você tem que ser muito mais rápido, você tem que conseguir coordenar essas discussões dentro das áreas,
Por isso que modelos como Design Thinking, como Scrum, como Squad, eles têm crescido muito. Porque realmente aí você consegue colocar diferentes pessoas de diferentes áreas na mesma sala e sair desse desenvolvimento de produtos, que é o chamado waterfall, que eu vou, né, em cascata, onde eu saio de uma caixinha e vou para outra, e eu consigo fazer tudo isso junto. E também, muito que também traz isso muito forte, é o modelo das startups. Perfeito. Que você coloca produtos mais rápido no mercado, que você trabalha com MVP, que você trabalha com protótipos, que você trabalha com, enfim, com todas essas ferramentas novas, muito mais ágeis. Então, você está always beta, por exemplo, você está sempre falando com o teu cliente. Então, você para de definir o produto, eu brinco também que a gente define, as empresas grandes definem os produtos dentro do ar-condicionado, né? E as startups, elas têm que ir para a rua e perguntar, afinal de contas, qual é o seu real problema? Né? O que você realmente precisa que seja resolvido? Então, são modelos mentais muito diferentes. Sim. Então, o impacto é muito forte no modelo mental, no modelo que as pessoas trabalham. Nesse contexto, eu separo entre nós, consumidores, usuários, e os colaboradores dessas companhias. Então, quando a Lu ela diz assim, bom, existia um modelo mental que era o efeito cascata, quase que top-down. Então, o maior, seja diretor ou diretor ou presidente, quase que tinha que dar uma assinatura, por isso que demorava tanto tempo. E no novo modelo de startup, ele também é colaborativo. Então, os colaboradores, eles têm essa função também de entrevistar esses clientes, esse grupo de pessoas, de consumidores, ter principalmente a interação entre as áreas, porque assim, antes era como se fosse aquele filme do Charlie Chaplin, né? Ele pega uma ferramenta, ele faz o primeiro, aí ele passa para a esteira, alguém vai lá, coloca mais um elemento, aí na terceira esteira faz outro processo até chegar num produto final. Então, isso, claro que não... Isso foi Fordismo também, ele se baseou, para vocês terem ideia, essa questão do Ford, de colocar todos os automóveis em esteira, ele viu isso no açougue. Essa foi a inspiração dele. Então, claro que esse modelo ele não cabe mais, né? É um modelo hoje que nós precisamos pensar que, assim, esse grupo de consumidores, eles têm total autonomia na construção desse produto ou solução. Então, não pense que, assim, eu sou uma empresa grande e eu vou lançar esse produto, vai dar certo. Claro que não. Se você não tem um relacionamento com o seu cliente, isso cai. E se os colaboradores, eles não têm esse pensamento de se ajudarem mutuamente, abaixarem os egos, compreenderem que o estagiário, a estagiária tem opinião também, porque pode fazer parte do grupo de consumo, e mesmo que não fizer, tem experiência para contribuir, aí você vai ver aí processos em frustração, né? Lançamentos de produto em frustração. Então, são esses impactos que você está falando dessa nova sociedade? Entre muitos outros, sim. Então, para você ver, né, como ele é um modelo mental, é uma forma da gente ver como é que as coisas funcionam, né? E nós fomos ensinados dessa forma. Então, hoje, por exemplo, a gente, essa demora de tomada de decisão, essas decisões que são tomadas segmentadas em diferentes departamentos, e onde você acaba pegando muito pouco a real necessidade do usuário final. Qual é a dor realmente que ele tem? Né? No universo de startup você fala muito isso. Qual que é a dor que o cliente tem? Qual é o problema real que ele precisa resolver? Né? Como é que eu resolvo esse problema real para ele? Então, como é que eu consigo... E para isso, você precisa trazer esse usuário para dentro de casa, você precisa conversar mais com esse usuário, que é uma coisa que as empresas grandes não costumam fazer. Às vezes elas têm medo, às vezes elas têm receio, mas eu tenho meu nome, eu tenho... Então, hoje já existem... Qual que é a vantagem hoje? Já existem muitas metodologias que ajudam essa aproximação. Então, existem algumas metodologias que você, como o Design Thinking é uma, o Canvas é outra, né? Você conhece bastante sobre o Canvas, enfim. Então, você consegue aproximar do que é realmente que o teu usuário está precisando e como que eu implemento essas metodologias para me aproximar dele, para entender quais são as reais necessidades. Isso quando eu falo do consumidor e de como resolver problemas. Quando eu falo para dentro da empresa, muitas dessas mudanças, né, que você falou da opinião do estagiário e tudo mais, como que a gente muda a estrutura dessas empresas para que elas
Parem de ter uma decisão de comando-controle, né? A decisão de comando-controle eu sou chefe, eu que mando. Então, de novo, voltando ao modelo de mindset, a gente está indo para um modelo social onde as mudanças são muito rápidas. Então, eu não posso mais esperar ter uma reunião com o meu chefe para poder decidir o que eu vou fazer lá na ponta. Então, a gente tem que começar a trabalhar com mais autonomia. Então, eu preciso entender como é que eu dou mais autonomia para o meu time, como é que as pessoas que trabalham com mais cooperação e menos competitividade, né? Então, isso tudo são essas novas formas de trabalhar e impactam diretamente no dia a dia das empresas, diretamente na forma das pessoas trabalharem. E por que é tão impactante? Porque essa geração de mais de 30 anos, né, que tem mais de 30 anos hoje, que é quem está no mercado de trabalho, aprendeu a trabalhar dessa forma, né? E para você ver, né, as empresas hoje, se você for pensar no grosso modo, uma empresa do ano de 2018, que a gente está hoje, ela funciona numa forma, de um grosso modo, quase que como uma empresa de 1950. São 80 anos de diferença. Eu tenho o presidente, aí eu tenho os diretores, aí eu tenho o superintendente, aí eu tenho o chão de fábrica, o cara lá em cima que manda, que toma as decisões, e ele vai descendo essas decisões, os times são separados. E olha, isso é o modelo mental da época de Ford, né? De como as empresas foram se estruturando. E olha a sociedade como ela mudou completamente. Então, eu acho que esse modelo de trabalhar já é um modelo que vem se desgastando há muito tempo. Você vê o volume de pessoas que está infeliz nas empresas, né? Então, é um modelo que já vem se desgastando há muito tempo, mas a gente não tinha um outro modelo para substituir. O crescimento das startups e do empreendedorismo, que é fundamental nesse nosso momento que a gente está vivendo hoje, eles acabaram trazendo e construindo uma nova forma de trabalhar. Então, um novo modelo mental mais ágil, onde é mais descentralizado, as decisões são descentralizadas, a comunicação é mais transparente, né? Hoje não dá para a gente esconder muita informação com a internet, não tem mais como uma empresa dizer uma coisa que é mentira, né? Então, as startups, por serem menores, enfim, tem uma série de fatores também, mas elas estão conseguindo mostrar que é possível se trabalhar de uma forma diferente e é possível ter sucesso trabalhando de uma forma diferente. Então, esse modelo, e elas são muito mais ágeis, elas conseguem responder mais rápido às necessidades do mercado. Então, é um pouco dessa cultura que as empresas grandes precisam começar a aprender e que as pessoas que estão nas empresas grandes precisam começar a absorver. Eu brinco que é como se fosse assim, uma startup seria, como que chama? Um jet ski, né? Que ele tem velocidade, então pega uma onda e surfa, faz looping, flip, uma série de coisas, e ó, vamos para a esquerda, 360, volta tudo, chega na ilha, vai para a profundidade. Agora, as tradicionais é como se fosse o Titanic. O iceberg está chegando, ela vai tentar, e muitas vezes vai ter acidente. Vai chegar à falência, vai afundar, porque não consegue acompanhar a velocidade dos acontecimentos. É claro que tem risco de você encontrar um iceberg ou o que for no mar, né? Ou no campo minado, ou que é o mercado, seja o que for. Agora, as empresas tradicionais, se elas não quebrarem tantos departamentos, tantas hierarquias, tantos comandos, elas vão se perder, com certeza, não há tempo para isso. E se fala muito que essas empresas vão quebrar, né, que vão deixar de existir, realmente algumas vão no meio do caminho, quem não se ajustar, vai. Mas eu acredito muito que as grandes empresas, elas são muito puxadas, elas são muito exemplo para muitas outras, né? Então a gente está falando aqui de startup das grandes empresas, mas você tem uma série de pequenas e de médias, né? Então, eu gosto muito de olhar de uma forma mais otimista, otimista e até um pouco real, né? Essas empresas, elas não vão todas quebrar e a gente vai... Não vão, elas vão se reajustar, elas vão ter que entender como que elas vão funcionar no modelo mais ágil. E esse é o aprendizado que elas vão começar a ter. Eu acho que no ano de 2018 eu comecei a sentir essa necessidade maior dessas empresas, uma coisa mais gritante, então muita busca de profissional que trabalha com inovação, uma busca de profissional, às vezes um pouco até sem entender direito o que está acontecendo. Uma transformação digital é a palavra que também está super em voga, né? Mas então pelo menos você vê que elas estão olhando para isso, e eu acho muito importante a transformação dessas empresas, né? Elas não vão morrer, elas não vão deixar de existir, mas elas precisam entender como que pode se trabalhar de uma forma diferente. Agora, o que eu acho muito importante, assim, é um processo.
Sim. Então tem muita gente que acha que não, agora eu vou aqui mudar e eu vou fazer transformação digital e amanhã minha empresa vai ser outra coisa. E não é, a gente está falando em mudar o modelo mental das pessoas. Eu era acostumado a ser competitivo e agora eu tenho que ser mais colaborativo. Isso é um processo. Né? Então eu era acostumado a não tomar decisões com autonomia e agora eu tenho que tomar decisões, eu tenho que ser mais proativo nas minhas decisões, eu tenho que ser mais responsável pelas minhas decisões. Tudo isso é um processo, mas é um processo muito importante a gente começar, porque senão a gente fica olhando sempre para uma festa que está acabando, sabe? Quando Sim. você está naquela festa que já está decadente e que a festa já começou num outro lugar e que você já tem que se ajustar de novo para esse novo lugar. É igual assim, se a gente está falando de protagonismo, empoderamento, mais responsabilidades, claro que o tema é liderança. Então, muitos não se preocuparam. Por exemplo, eu tenho meu cargo, mas por que eu vou fazer um curso de liderança? Por que eu vou desenvolver isso? Cara, eu já sou gerente, eu já mando. Quer dizer, ou a mulher, né? Tem o pensamento antigo, que eu mando, você obedece. Só que para essa nova geração é assim, por que eu vou fazer isso? Não está fazendo sentido para mim. Tá bom, então fica um tempo, 6 meses, aí troca de empresa, fica 1 ano, no máximo 2. A gente falar assim, 5, 10 anos em uma empresa hoje, nossa, vou bater palmas, porque é muito raro isso acontecer, né? Com as novas mudanças. Então, por exemplo, no passado, quando você tinha 25 anos de tempo de banco, você ganhava um relógio de ouro. Quem ganha uma Montblanc, um relógio hoje, né? A Montblanc até tem alguns prêmios aí, entrega em final de ano para melhores performances, mas assim, quem que consegue hoje ficar 25 anos numa empresa? Então, se hoje a empresa não tem o seu propósito, você não vai adoecer para ficar na empresa por causa do salário, você não vai, sério, não vai ficar. Então, as empresas, se elas não compreenderem que realmente esse comando está conosco, tá, você pode ser uma empresa bilionária. Você pode ter certeza que pode ser que a gente não queira trabalhar para você. Se você continuar poluindo mares, com desmatamento, com corrupção, né, não respeitando compliance, se você continuar massacrando seus colaboradores, qual é a motivação que eu tenho de aplicar uma vaga para a tua empresa? Nenhuma, né? E você falou, acho que 2 palavras muito importantes, né? Ou 2 coisas muito importantes. A primeira delas é propósito. Sim. Então a gente fala muito em propósito, e às vezes a gente acha que propósito é da geração, que, enfim, uma série de críticas aí à geração dos milênios, eu acho que como toda geração tem os 2 lados. Mas hoje em dia, para a gente que está começando a viver uma sociedade que é mais importante o uso do que o ter, né? É muito mais importante o acesso do que a posse, para onde a gente está realmente migrando, faz parte dessa mudança social que a gente tem com relação à tecnologia e tudo mais, mas isso dá até outro live enorme. Mas você começa a ter essas mudanças todas, né? Então você começa a ter o propósito como sendo uma coisa muito forte. Eu já vi casos em empresas onde a empresa teve que fechar e por N motivos falou, olha, a gente precisa de mais um tempo dos colaboradores aqui, e as pessoas ficaram para trabalhar. Então, você trabalhar por propósito, você se sentir parte daquilo, deixa de ser um luxo. Ele passa a ser uma coisa fundamental para quem está procurando. Eu ouço muitas empresas grandes que antes tinham programas de trainee enormes, com filas de pessoas, e que hoje não conseguem chamar gente para trabalhar, porque o propósito, que é o que você estava dizendo, já não faz mais eco com aquela pessoa. E com o momento que a gente está muito grande de transformação, a possibilidade de criar coisas novas é muito grande. Então, você começa a olhar e fala, poxa, eu vou trabalhar para um lugar que não tem a menor sintonia comigo, ou vou tentar resolver um problema real e que eu consigo abrir uma empresa. Isso começa a pesar muito para as pessoas. Então, essa é a primeira coisa que você falou, que é propósito, né, que eu acho muito importante. A segunda é com relação ao tempo de vida das pessoas nas empresas. A gente vai viver muito. A gente acha que não, mas a gente vai viver, já tem perspectivas, eu estava até lendo essa semana, tem perspectivas de que a gente vai viver até 120 anos, tranquilamente. Então, antes as pessoas olhavam e falavam, com 60 eu me aposento, com 80 eu já fiz meu trabalho. Não! Hoje você vai viver até os 100, 120 anos. Então, pus até esses dias no meu post no Insta, falando até sobre isso, o que você vai fazer entre os seus 70 e os 100 anos.
Então, isso é por um lado da longevidade, por outro, as pessoas vão trabalhar muito mais tempo onde elas estão, ou com o que elas fazem, ou pelo menos vão trabalhar muito mais tempo. Então, chega uma hora que você olha e fala, cara, eu vou doar meu sangue tanto para uma coisa que não faz eco para mim, que não me traz o propósito. Então, a gente junta um pouco essas coisas, voltando para o cenário das grandes empresas, as startups trabalham melhor com isso, mas como é que as grandes empresas começam a trabalhar com esse cenário de propósito, de sustentabilidade, de impacto social, porque a gente vê que isso tudo mexe com a gente. De novo, você tem 40 anos hoje, vai até os 120, a sustentabilidade não é mais só para os meus filhos, né? Ela vai ser importante para mim também. Então, são outros desses impactos que a gente vê. E principalmente, assim, startups, novas empresas, visando impacto social. Então, por exemplo, violência a gente não precisa nem citar, né? Grandes empresas, grandes cidades pelo mundo sofrem com isso. Então, as novas empresas, elas não estão preocupadas em lançar um produto, beba essa água que vai ter um sabor diferente. Ela está preocupada assim, a violência está impactando você, a mim, a nossa família, a sociedade, etc. e tal. Então, o que eu posso fazer para minimizar isso? É claro, mundo perfeito? Não existe. Para isso, só na Disney. Agora, assim, essas novas empresas, elas já pensam nessas soluções. Caramba, será que a gente aguenta tanto trânsito? Passar 4 horas num transporte, seja ele público ou particular, será que faz sentido? Também não faz. Então, essas novas empresas, elas já não querem mais só empurrar produto, consumo e não. Ela tem que impor, de verdade, soluções. Tem que ser soluções transformadoras, né? A gente fala hoje em cidades inteligentes, justamente para minimizar todos esses impactos que foram gerados sem planejamento. Então, como, claro, a nossa economia mundial precisou usar o consumo como forma de alavancagem, né, na economia e tudo, geração de emprego, obviamente, e todo o contexto que se faz, ninguém se planejou. Então, libera consumo, 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 e hoje a gente se pergunta, né, os mares poluídos, tanta a camada de ozônio aí, pegando forte, a gente respirando muito mal. Na China, o pessoal anda com máscara. Não está longe aqui no Brasil, não está longe disso acontecer, realmente. E aí a gente olha essa catástrofe e fala assim, a culpa é de quem? Das empresas que nos empurraram ao consumo e nos habituaram a isso, ou de a gente não ter o livre-arbítrio de parar e pensar no que está acontecendo? Né? Então, é um novo movimento também. Com certeza. E é importante também falar que, assim, não é que de uma hora para outra as grandes empresas vão mudar e vão... Isso, de novo, é um processo, né? Tem que ter um respeito muito grande, até pelas pessoas que estão... Nós, né? As pessoas estão nas empresas ou estão fora, têm seu próprio negócio ou não tem. Enfim, nós somos todos criados de uma forma consumista, de uma forma... enfim, todo esse modelo, isso é um modelo mental. Por isso que, quando falam da palavra transformação digital, por exemplo, eu acho que a palavra mais forte é a palavra transformação, não é o digital é só a forma. Né? Mas a transformação e a mudança de mindset é uma coisa que leva um certo tempo. A gente tem que ter até um pouco de respeito por esse tempo, porque a gente vai transformando um a um, a gente vai mudando aos poucos. Então, as empresas não vão do dia para a noite, agora tem um propósito, tudo mudou. Não, mas a gente tem que olhar para essa direção. Eu acho que o mais importante disso tudo é assim, a direção é essa. É a gente entender que a gente viveu numa sociedade pautada em alguns valores e algumas formas de se viver, e isso mudou. E o que eu sinto que é mais forte é que a gente parece que não vai ser tão forte, parece que não é tão rápido. E sempre que eu penso assim, eu me coloco no lugar daquela pessoa que vivia na época pré-fordismo, né? Que o cara olhava e falava, não vai mudar tanto assim. Sabe? Não é possível as coisas. Só que a velocidade, primeiro as transformações realmente aconteceram, e segundo, a velocidade que a gente tem hoje é muito acelerada. E ela é real. Então, eu acho que muita gente até resiste ou acha que não vai acontecer, porque não parece que meio não é possível ser tão forte. E é sim, porque a gente está nesse processo muito básico. E impacta tudo, então impacta a forma social, impacta o share economy, por exemplo, né, a economia compartilhada,
né? Então, você vê que uma furadeira, a média de uso de uma furadeira é de 12 minutos. Por que eu preciso de uma furadeira em casa? A média de utilização de carro, o carro fica parado em média 20 horas. Eu uso o carro 4 horas. Por que eu preciso ter um carro em casa? Né? Então, por que eu preciso ter uma furadeira em casa e eu não posso compartilhar uma furadeira com o meu prédio? Enfim. Então, tudo isso são mudanças culturais e sociais que mostram quão profundo é tudo isso que a gente está vivendo e para onde a gente está indo. Então, você falou um pouco sobre a propaganda, né, sobre essa coisa consumista que a gente tinha que consumir. Eu gosto muito de olhar nessa visão, porque as startups conseguem resolver problemas. Porque elas não têm tanto dinheiro quanto uma empresa grande. Então, ela precisa resolver alguma coisa de verdade, um problema real, uma dor real, para poder crescer. E as empresas grandes têm que começar a olhar para essa direção também, porque elas têm esse poder de ação. Então, elas conseguirem sair desse momento de novo, eu decido o que eu quero, o que o meu cliente precisa, fechado na minha sala, no ar-condicionado, como é que eu aproveito essa cultura das startups, esse aprendizado que elas estão tendo e trago isso para as grandes corporações, para elas olharem para como é que eu resolvo problemas reais, como é que a transformação é muito grande, a mudança que a gente tem que fazer é muito grande, tem que estar todo mundo se ajudando e todo mundo coexistindo. Então, as pequenas empresas, as médias, as grandes, as startups, todas coexistindo para fazer com que a gente vá para um novo patamar e comece a resolver coisas reais. Né? Tem uma questão muito grande de impacto nos negócios, impacto nos empregos, que vai vir, entendeu? Que está chegando, que o brasileiro ainda acha que não é tão grande, que não é tão forte. Eu não sou muito de comprar revista, mas saiu na capa acho que é da Época, falando sobre isso, uma reportagem bem interessante. Acho que o brasileiro ainda não está entendendo muito quão fortes são essas mudanças. Então, enfim, é bastante coisa. Eu penso da seguinte forma, você não precisa ficar preocupado ao ponto de um alarde, nossa, o que eu vou fazer amanhã de manhã, ou agora, vou sair da live e vou já transformar minha vida. Eu acho que não precisa de tanto alarde, mas vale com certeza uma atenção. Né? Então, se você estudou marketing, se formou, faz 2 anos que você se formou, você já não sabe mais nada. De verdade, isso eu posso te garantir. Você pode restartar aí teu certificado porque você não sabe mais nada. Então, como que você também pode olhar isso, né? Você pode olhar que está todo mundo quase que nivelado, porque tudo é muito novo. Então, sai uma nova métrica nos Estados Unidos, na China, Europa, ou aqui no Brasil mesmo, a gente gera tecnologia menor do que esses grandes países, né? Países já desenvolvidos, nós estamos em desenvolvimento. Então, sim, né? Mas nós geramos também. O que você pode fazer com isso? Será que você consegue entregar 1% dessa nova onda, 0,5%? Você já está fazendo muito. Você tem que ter essa percepção que é oportunidade para você também. Né? Então, a Lu é uma pessoa que sempre está ajudando, né, grandes empresas e grandes gestores e gestoras em modos estratégicos para justamente se adaptarem. As empresas não estão totalmente inseridas, nós não estamos totalmente inseridos, a economia não está preparada para toda essa transformação. Então, assim, ao mesmo tempo que você julga como um momento difícil, é um momento de oportunidade. E é um processo, entendeu? É tudo um processo. Então, a gente fala que muita gente gosta também de botar um pouco de terror. Na verdade, não é um terror. É um momento onde, né, você começou falando, não, porque não é para assustar e tal. Realmente, não é para a gente ficar em pânico e agora desliga da live e sai correndo. Não, mas a gente precisa despertar para esse momento que a gente está passando. Você falou, né, em desaprender e reaprender e entender que a gente tem que reaprender um monte de coisa e virar a chave para que aprendizados que eu preciso ter agora, quais são as novas características que a gente tem que ter, como é que e começar a ir atrás dessas novas funções, dessas novas características, dessas novas relações, dessas novas profissões que estão chegando. Então, o mundo vai acabar em 2 anos. Mas a gente precisa começar a olhar para isso e começar a ir atrás do que a gente precisa para construir para se adequar a esse novo momento. Né? Então, esse despertar, esse entender que eu preciso aprender e reaprender. Então, eu olho, por exemplo, minha carreira.
uma carreira muito bacana no mundo corporativo como ele era antes, eu trago muitos aprendizados, mas eu restartei a minha carreira 3, 4 anos atrás, quando olhei para essa nova economia, para esse novo momento, e aprendi uma série de novas formas de fazer, novas tecnologias, você mexeu até um pouco com programação, que não é muito minha praia, mas para entender como é que a gente começa a ter um raciocínio lógico, como é que a gente... Então, é muito importante a gente começar a olhar esse movimento todo, entender como que eu me adequo, o que eu tenho que correr atrás, que tipo de características que eu tenho que ter, como que eu me atualizo. A principal palavra para mim hoje é educação e atualização. Então, educação para criança, educação para adultos, educação para quem é mais velho, todos nós temos que reaprender, de verdade. Eu fiz MBA, eu fiz curso não sei onde, tá? Legal. Qual é a sua carreira nova? Que habilidades novas que você tem? Que habilidades dessa nova economia que você aprendeu? Então é importante começar a olhar para essas características e como que eu posso ir me ajustando a elas, como que eu posso aprender com elas. O Jason Bauman, ele levantou uma pergunta muito pertinente, né? Fala-se tanto em mudança de mindset, mudança nos processos, no consumo e na produção. Mas como fazer isso se a cultura no ensino do país ainda é de um monólogo, onde um professor mal preparado faz todo o esforço para preparar um aluno carente de leitura para inserção nesse mundo 4.0. Ele fala que não generaliza todas as instituições em sua maioria. Essa, Jason, eu vou ter o maior prazer de responder. É o seguinte, eu já trabalhei para multinacional como uma Oracle, que é a terceira maior fabricante de software no mundo, e uma crítica que eu faço ao mercado muito forte é o seguinte, quem é você, de verdade, Microsoft, SAP, Oracle, ou Intel, ou você que desenvolve softwares, você que é uma empresa de programação, quem é você realmente para não ter todo esse olhar clínico ao mundo, né? Você se doar. Nós sabemos aqui que o Bill Gates é, sim, um dos maiores filântropos do mundo, que se hoje ele tem 60 bilhões de dólares, ele já doou quase isso para todos os países, principalmente Estados Unidos e África, mas já chegou o dinheiro dele até o nosso país. Mas, assim, a gente vive num contexto tão, eu acho assim, tão ridículo, que não dá mais para esconder, que a gente teve agora o contexto político. Então você é PT ou Bolsonaro? Cara, não existe mais isso, né? A nossa criança não está sendo educada, então não importa se é Bolsonaro ou PT que está no comando, não importa. A gente tem que ter consciência, as grandes empresas, que a gente precisa formar a base, a gente precisa sim incentivar. Um dispositivo, vamos falar de notebook, em média, quanto custa no Brasil? Vamos falar de R$ 2.500, uma média entre 4 e 3 ali, sei lá, né, dependendo das funcionais e tudo que está composto. Cara, por que você não faz um notebook de R$ 500 para o brasileiro? Por que você não faz, por que você não dá acesso a um colégio particular a R$ 200, a R$ 300? Você não consegue, você consegue, mas você não quer, entendeu? Então, assim, eu já estou num contexto, eu estou criando uma ONG, né, para negros, que também um dos viés é a educação, é o fomento ao empreendedorismo, inovação, e eu fico, assim, desnorteado de quando eu vou pedir algum tipo de incentivo e as pessoas torcem o nariz. A gente não pode, mas a gente vive num mundo que não dá mais para esconder isso. Quando tinha o nazismo, lá atrás todo mundo fugiu da Europa e foi à África ou aos países próximos. Agora que está na crise na África, ninguém quer receber os africanos. Que quer dizer, no passado eles receberam vocês. Então, cara, chega nos Estados Unidos, Donald Trump fechando todas as grades. Aí no Brasil a gente recebe e não recebe. Então, assim, quando você fala de educação, cara, é muito mais do que capitalismo, comunismo, é muito mais do que PT ou, sei lá, é muito mais do que tudo. A gente, hoje, num contexto global, a gente pode receber educação da China, numa tecnologia que pode ser um dispositivo de $1 e ajudar uma criança nossa. Mas está chegando nessa nossa criança? Estou falando na nossa criança, né, nesse nosso adolescente, que não tem acesso. Porque, claro que quem tem acesso viaja o grande mundo e vai buscar conhecimento.
e apenas um clique pela internet, mas a grande maioria não está nesse contexto. Então, se hoje a gente tem tantas tecnologias, tem tanto conhecimento à disposição, qual é realmente o papel social dessas empresas? Eu acho que é pouco que vocês estão fazendo, de verdade. A iniciativa privada está fazendo quase nada em função deles. O brasileiro, ele tem um aspecto de que, assim, doar dinheiro é bom, muito bom, porque ele ainda continua olhando por cima. Mas ele não quer que quem está lá embaixo mude seu aspecto social. Ele não quer a ascensão das classes emergentes. Então, assim, o meu programa, a gente transmite isso com crítica também. Se a gente tem nossos patrocinadores e está gerando relevância no mercado, é também através da crítica. Então, assim, Jason, o meu contexto na educação é só transformação em colaboração. Se continuar a mesma forma de incentivo, né, de governo ou pequenas doações que não conseguem mudar um contexto, para mim, ainda vai ser assim, muito lenta essa transformação. O Instituto Ayrton Senna, ele ajuda, promove a educação, muita educação, mas ainda, olhando num contexto de país, é pequeno, infelizmente, né? Claro, foi um empresário, um grande piloto, a família hoje mantém o instituto, mas ainda é pouco perto do nosso contexto. Enfim, já fiz minha crítica aí. Qual é a sua opinião, Lu? Eu acho que quando a gente fala em mudança de mindset na parte da educação, eu pessoalmente tenho eu tenho um grande receio ainda com isso. Por um lado é um receio, mas por outro, eu acho que a gente vive um momento de muita oportunidade, tá? Então, até voltando ao que eu estava falando antes, que das formas de trabalho e tudo mais, a gente tem muita oportunidade de aprender rápido, de se destacar, de se ajustar e tudo mais. Com o tema de educação, de novo, a transformação está sendo muito rápida, né? Então, a gente tem uma questão muito forte com a educação infantil, e aí não se fala só das escolas públicas, a gente pode falar também das escolas privadas, onde o modelo, também é difícil, ainda não existe um modelo novo de como fazer educação. Então, vamos lá, né? Quando eu falei das grandes empresas que trabalhavam de uma forma e agora já existe um certo modelo, ainda em ajuste, mas ele existe, de como se trabalhar, fica mais fácil de você fazer um movimento. Então, poxa, eu já sei que isso daqui funciona, esse daqui já testou, eu já consigo trazer para as grandes corporações e já consigo ajustar isso e testar e melhorar. Quando a gente fala em educação, a educação, a gente sabe que a educação hoje não é a que está preparando a pessoa, crianças, vou falar primeiro em crianças, mas depois em adulto também, que eu acho importante. Mas não está preparando crianças para esse novo cenário, e não está. Mas, globalmente falando, ainda não se tem um modelo correto. Se fala muito que tem alguns países, a Finlândia, que tem alguns modelos, mas eles são modelos novos e são modelos em países super desenvolvidos. Que você tem um incentivo muito grande de governo, são países menores do que o Brasil. Então, é uma realidade muito diferente. Então, hoje, é um fato de que a gente está preparando pessoas para um mercado que ainda não vai existir, mas eu também acredito que isso tudo vai passar por uma transformação e que isso também vai conseguir, ao longo do tempo, preparar, mudar esse jeito das crianças aprenderem e tudo mais. Mas precisa haver um movimento. Se vem das empresas, se vem da área pública, se vem dos professores, se vem de uma empresa. Aqui tem uma oportunidade gigante. EduTech é uma dos segmentos mais fortes que está se crescendo agora na área de startups. Nós teve um movimento muito forte em fintech, em health tech, que é a área de saúde, está tendo um movimento forte em HR tech, que são as áreas de RH, né, focado em RH, e agora também um movimento muito forte em educação. Porque também não adianta ficar esperando só do governo, esperar só das empresas. A gente hoje tem um poder muito forte de fazer essas mudanças. Então, eu acredito nessa transição entre o que a gente tem hoje e o que está por vir. Isso é o primeiro ponto. Ainda falando desse ponto de educação, existem coisas que a gente nem sabe que vai existir. Tem cursos muito bons online, tem uma grande parte da população que tem acesso a celular. Então, por que não se preparam cursos para essas pessoas no celular? Né? A Udemy, Coursera, Udacity, já são para adultos, mas enfim, tem modelos de negócios que trazem novas formas de trabalho para qualquer um, no seu celular, né? Então, quando a gente fala em educação infantil, eu acho que tem muito sim a se transformar, mas mexer com a educação é complicado, porque você está mexendo com
criação de pessoas, tem valores, tem uma série de variáveis, governo, políticas, MEC, variáveis em jogo, mas eu acredito que essa transformação vai acontecer com um pouco mais de tempo do que, na minha opinião, era necessário, mas eu acredito que ela vai acontecer. Acredito também no movimento de empresas novas que vão trazer essas tecnologias. E não posso deixar de falar de educação para adultos, porque por mais, então a educação só para criança, nessa mudança de mindset, os adultos têm que se reeducar, os adultos têm que voltar a estudar. Então, de novo, o segmento de educação é um segmento com potencial incrível e é extremamente importante nesse momento de transformação de mindset. A questão da educação também, aqui tem um bairro em São Paulo, Heliópolis, é uma das maiores favelas daqui da cidade. E infelizmente, né, como ainda é difícil para as mulheres por todo mundo, tem um aspecto do assédio sexual, junto a essas alunas indo para as escolas, o entorno da escola. Então, assim, as próprias alunas desenvolveram um aplicativo para ter esse alerta. Então, onde você está, do que você precisa, né, para se protegerem. Então, assim, graças a Deus, chegou esse tipo de conhecimento para elas. Né? Então, eu tenho plena convicção de que a tecnologia ela pode ser útil, né, tanto em qualquer circunstância, é claro, principalmente essa questão de segurança. Né? Então, por que a gente precisa chegar numa extremidade? Por que a gente não pode tratar no preventivo? Eu te dou acesso e você desenvolve o que você acha melhor para você. Do que, infelizmente, a gente achar um contexto, né, de alarde, um contexto extremamente horrível para criar uma solução. Né? Então, ainda bem, de novo, que elas conseguiram esse acesso e conseguem evitar uma situação muito delicada, né, que gera traumas aí durante toda a vida, mas por que não ter mais incentivos como esse, né? E vou trazer até uma outra coisa, né? Tem muita gente aprendendo muita coisa em tutorial de YouTube. Então, isso também é uma característica um pouco dessa nova economia. Essa característica de você aprender sozinho. Né? Esqueci agora qual que é a palavra. Mas de você conseguir aprender sozinho. E esses jovens, né, aí vou falando no meio do caminho, não educação básica e nem dos adultos, mas quem está entre 13 e 20 anos, tem muita gente aprendendo muita coisa no YouTube. Mas muita coisa. Então, de novo, a oportunidade dessa tecnologia, de você difundir esse conhecimento, você conseguir fazer com que esse aprendizado seja exponencial. A tecnologia, ela traz essa possibilidade da exponencialidade, de você conseguir, em vez de você impactar só os seus vizinhos, quem estava ao seu lado, a sua escola, a sua empresa, você conseguir impactar outros bairros, outras cidades e até o mundo. Então, tem muita gente aprendendo muita coisa em tutorial. Então, o modelo escolar tradicional, ele tem que mudar. Tem muita gente que já sabe disso, a gente só não se sabe muito bem como fazer, mas tem muita gente aprendendo em paralelo. Então, usando YouTube como uma ótima ferramenta para aprender. Tem outros cursos também, Khan Academy, por exemplo, que explorou muito bem essa nova forma de ensinar. Então, já existe muita gente olhando para isso, mas, de novo, é um processo. E quando a gente fala em educação, é um processo que acaba sendo um pouco mais lento. Mas tem essas frentes que conseguem fazer também essas mudanças. E aprender até sozinho, né? Sim, o Jason ele fez um elogio a nós aqui. Obrigado, viu, Jason, você falando sobre essa forma que